Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, Senhor. Alegria de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Abra tua Bíblia comigo. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda de Timóteo, capítulo de número 2. Segunda de Timóteo, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Capítulo 2, vamos ler alguns versículos. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 em diante, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Capítulo de número 4 agora. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, diz assim, a partir do versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou não suportarão, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, irmãos? Pode sentar. Isso. Graças a Deus. Irmãos, um dos grandes desafios de nós, como igreja de Jesus, um dos grandes desafios da igreja é nós não sermos tendenciosos. Nós temos que tomarmos bastante cuidado para que na nossa trajetória pela vida nós não venhamos cair, nós não venhamos nos enveredar pelo caminho dos tendenciosos, porque na caminhada da igreja, durante muitos séculos, aqueles que estudaram as Escrituras Sagradas, estudaram a Bíblia, a grande maioria das vezes foram tendenciosos. Inclusive, eu posso dizer com toda certeza, nós seres humanos, nós somos tendenciosos. Nós temos por natureza sermos tendenciosos para aquilo que nos convém, para aquilo que nos faz bem, aparentemente, aquilo que para nós é bom, dá certo, que a gente pensa, que a gente acha. Por isso que há contendas dentro de casa. Por isso que há contendas dentro das empresas.
É por isso que há contendas também dentro das igrejas, por causa das tendências que nós, como seres humanos, eu não digo você, eu disse, nós somos tendenciosos por natureza. Por isso que há contendas no meio da rua, entre a família, os parentes, amigos, vizinhos, irmãos em Cristo Jesus, e nós devemos brigar, lutar contra essas tendências nossas de querermos ter a razão e de querermos interpretarmos o que está acontecendo do nosso jeito, da nossa maneira, porque durante séculos, até mesmo guerras se levantaram por causa dessa tendência nossa de dizermos que nós estamos certos e que o outro é que está errado. Isso acontece todo dia, lá dentro da tua casa, na minha casa, dentro da empresa, na igreja, na rua, na casa do vizinho, do parente, do amigo, na escola, todo lugar. Por quê? Porque onde há ser humano, há tendenciosos. Onde existem pessoas, enquanto mais pessoas tiverem, mais tendenciosos tende o ambiente de ser. Existem expressões na Bíblia que soam estranho, esquisito muitas das vezes. Existem expressões na Bíblia que soam esquisito, principalmente aos ouvidos de pessoas que são tendenciosas ao extremo. E para os tendenciosos ao extremo, eles sempre encontram uma resposta na Bíblia para respaldar o que ele está dizendo. Não importa qual seja a fala dele, se ele é tendencioso e defende algo, ele vai sempre ter respaldo da maneira dele, do jeito dele, do tipo dele, que tem a ver com a pessoa dele, com a personalidade dele, com o caráter dele, para ele poder se calçar e poder dizer aquilo que ele está pensando. E vai encontrar respaldo na Bíblia para poder dizer os mais absurdos, os mais esquisitos, os mais estranhos, as mais estranhas conversas que você já ouviu ou pode ouvir falar no meio, não só da igreja, mas no meio de tanta gente, no meio das nações, no meio de famílias. O que eu quero dizer com isso? É daí que surgem as necessidades, a grande necessidade da gente manter o equilíbrio. É daí que surge a grande necessidade da igreja de manter o equilíbrio daquilo que muitas das vezes nós somos tendenciosos. Pessoa que tem tendência ao tabaco, ao cigarro, ele vai achar na Bíblia alguma coisa que diz que ele pode fazer uso do cigarro. Você pode ter certeza. Pessoa que é tendenciosa para bebedice, gosta de uma caipirinha, e gosta de uma cerveja, e gosta de um bom vinho, ele vai achar respaldo na Bíblia, porque ele é tendencioso, o coração dele está pendendo para esse lado. Ele diz: não nada demais. Sujeito que tem tendência para mentira, sujeito é mentiroso, que até ele acredita na mentira dele. Ele mente tanto que virou verdade, e ele acredita e até acha respaldo na Bíblia, e ainda pega a pessoa de Jesus e diz: olha, está aqui. Você pode até duvidar do que eu estou dizendo, mas é verdade. Eu já vi pessoas que são tão tendenciosas que ele acha respaldo na Bíblia, pastores que acham respaldo na Bíblia para dizer que o homem pode ter 2 ou 3 ou 4 mulheres, se ele conseguir cuidar das 3, 4 mulheres dele. E acha na Bíblia respaldo para provar e para dizer que está escrito. E aí
Os tendenciosos estão cada vez mais tendenciosos. E existem expressões na Bíblia que, ao lermos nas Escrituras Sagradas, a necessidade da gente filtrar, a necessidade da gente tomar bastante cuidado, porque há uma necessidade de uma inspiração, de um toque de Deus na vida do homem e da mulher, e que nós não deixemos escapar do nosso coração nunca, irmão. Quando nós formos ler as Escrituras Sagradas, o temor a Deus, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Quando se perde o temor, quebra-se princípios que nunca deveriam ser quebrados. Dentro da família, dentro da igreja, os parâmetros da observação devem ser pautados pelo Espírito de Deus. Os parâmetros pelos quais eu tiro e tomo para a minha vida como igreja devem estar pautadas a partir de uma inspiração que vem do Espírito de Deus, para que eu entenda o que está escrito na letra e por detrás da letra, o que Deus quer falar para mim, para a igreja. E esta inspiração sobrepõe a toda limitação humana, posto que Deus, Ele habita no eterno, Ele possui o infinito e Ele domina sobre tudo e sobre todas as coisas. O Senhor é Senhor de tudo. O Senhor não é tendencioso. Ele sabe o porquê e para quê que Ele determinou X princípio para a sua igreja. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que a Ele seja a honra, a glória, o louvor para todo sempre, de eternidade a eternidade. Diz a Bíblia que o Senhor é louvado antes da criação do mundo. O Senhor subsiste antes do princípio. Deixa eu te dizer, as regras da hermenêutica nos ensinam a procurar um texto e depois achar um outro texto que confirme esse texto, a fim de que esse texto assume postura de fundamento na vida da gente, para a vida da gente como cristão. Isto é, em resumo, texto sem contexto, alguém já dizia, gera pretexto para a famosa heresia. E isso, ou essa heresia, tem tomado conta da igreja, tem invadido a nossa vida, a nossa casa, e nós que temos o nosso coração tendencioso, somos presa fácil, quando não tomamos bastante cuidado a partir das Escrituras. Então, eu gostaria de destacar algumas coisas aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de levantar uma questão aqui para mim e para você. E a primeira questão que eu gostaria de levantar hoje aqui nessa noite, em primeiríssimo lugar, será que nós não estamos substituindo o lugar de Deus no nosso coração? Pense nisso. Será que nós não estamos trocando, substituindo, dando o lugar que pertence a Deus no nosso coração, substituindo, abrindo mão de um espaço que é dele, que está dentro do nosso coração, por outro algo qualquer? Será? Para milhões e milhões de crentes, ler a Bíblia tem sido uma fonte de raro prazer, raríssimo, desafios gigantescos. Alguém sentar e observar e degustar dessa graça abundante que tem sido dada para a gente de maneira exuberante através da fé, através da graça e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Tem sido um desafio gigantesco. Veja bem, a Bíblia Sagrada, o poder
O amor de Deus transforma os tímidos. Aliás, a Bíblia relata isso. Homens tímidos, pescadores, muda a história deles. Agora eles saem de trás dos bastidores. Agora eles são indomáveis, cheios do Espírito de Deus, com desejo incontrolável pelo Espírito de Deus de estarem correndo, numa busca incessante pela presença de Jesus. Um desejo incontrolável, que não tem homem, não tem mulher, não tem marido, não tem esposa, não tem demônio que para esses homens que estão em busca do amor de Deus. Esse desejo de poder buscar o eterno, agradar o Senhor, esse desejo de degustar daquilo que Deus tem dado para a gente. Crentes quase amortecidos de tristeza e corroídos pela ameaça, a voracidade dos ímpios da fé, que estavam tentando contra a vida deles, tentando destruir a alma deles, tentando roubar tudo aquilo que havia sido construído lá atrás. O primeiro amor estava sendo perseguido, mas agora esses homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor, que foram atraídos por um amor imensurável. A Bíblia Sagrada nos ensina que o amor de Deus é unilateral. O que quer dizer isso? Ele ama a despeito de ser amado. Ele ama. Se ele não for amado, ele continua amando do mesmo jeito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele continua amando homens e mulheres. E esses homens saem de trás dos bastidores, derrubam o castelo da perseguição oficial do clero judaico e reduz eles a nada, porque o Espírito de Deus está dominando no coração desses homens. O Espírito de Deus está sondando a vida deles, e eles deixam de ser pescadores, homens e mulheres comuns, e agora são soldados de Cristo, homens e mulheres que saem do cenáculo e entram num cenário, se levantam para nunca mais cair, confessam para nunca mais negar, cantam para nunca mais chorar, vão para nunca mais voltar, sobem para nunca mais descer o degrau da vida que Deus havia conquistado para eles. E eles agora estão lutando contra aquilo que está lutando contra eles, os tendenciosos em busca de um milagre, tendenciosos que estão lutando e batalhando por uma fé que não é consistente, uma fé que só gera crianças, uma fé que não alcança um nível pelo qual Deus estabeleceu para a igreja. Será que nós, como igreja, não estamos trocando o lugar que pertence a Deus, substituindo o lugar que é dele? O que de mais simples sempre se disse é que os limites da operação do Nazareno na terra alcançariam os níveis máximos da primeira igreja, isso é, do princípio da igreja que foi estabelecido. Os princípios do Nazareno, e agora a igreja está sendo perseguida, agora a igreja está sendo massacrada, querendo ser destruída. Diz a Bíblia que Deus conquista o coração de homens pecadores, de homens maltrapilhos, homens pescadores, homens assassinos, e agora homens que estão vivendo uma vida comum no dia a dia da sua vida, passam a viver uma vida que não é a vida deles. Eles deixam de sonhar os seus sonhos para sonhar um sonho que não é deles. O sonho do Nazareno, o projeto do Nazareno foi implantado no coração deles. O desejo do Nazareno está no coração deles agora. Eles começam a ter desejos que são desejos incontroláveis de poder se encontrar com o Nazareno, se encontrar com Deus, diz a Bíblia. E até mesmo o perseguidor se transforma em perseguido. O doutor da lei se torna legislador da graça.
matador agora está pronto para morrer. Aquele que agora estava perseguindo, a igreja está sendo perseguida. Deixa eu te dizer, comparado com os primeiros dias da igreja, que parecia uma igreja tímida, que parecia uma igreja como se os músicos apenas ensaiassem a melodia, visto que a verdadeira sinfonia será tocada naquele grande dia. Agora a igreja tímida recebe de Deus um toque, a fim de que eles saiam da rota comum e mudem o estilo de vida pelos quais eles haviam traçado até agora. Diz a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus vem na igreja, toma aquelas pessoas saem de uma vida comum e os seus olhos brilham, o seu coração pulsa. Agora eles não estão pouco se lixando pelo que eles têm. Agora eles estão pouco se lixando por aquilo que é matéria. Eles estão pouco se lixando por aquilo que é comum, do dia a dia, do cotidiano. Os olhos deles agora foram abertos para uma nova realidade. E agora, resta uma pergunta a ser feita: onde está o poder da igreja? O que é que nós estamos fazendo com a autoridade que a igreja nos deu? O que é que nós estamos fazendo com o valor do sacrifício da cruz do Calvário pelas nossas vidas? Resta uma pergunta a ser feita nessa noite: será que nós não estamos trocando o verdadeiro valor do Evangelho por um valor de uma causa que não vale a pena? Será que o nosso coração não está sendo roubado? Será que o brilho nos olhos ainda há possibilidade de termos de novo? Querido, Deus nos chamou, Deus nos convocou e Deus nos plantou, e como igreja de Cristo, Deus conta com a gente. Você é igreja, Deus te chamou, Ele acreditou nas tuas mãos o propósito e um projeto, e você não pode desistir. Você tem que levantar a tua cabeça e seguir em frente e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça o que quiseres na minha vida, eu pertenço a Ti, eu sou teu. Aleluia. Onde está o poder da igreja? Onde está a glória que Ele conquistou, a fim de que nós venhamos compartilhar dessa glória? Onde está o brilho nos olhos, sorriso nos lábios, o coração pulsando de alegria, esse desejo de poder amar, esse desejo de poder estar presente na presença de Deus, esse desejo que é insubstituível, esse desejo que é insubstituível, é imensurável, esse desejo que não pode ser arrancado do meu coração. A Bíblia Sagrada diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, meu Deus, o perigo, a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, não nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos conquistou, nós estamos guardados debaixo das mãos de Deus, irmão. Aleluia, graças a Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Não tema o teu amanhã está nas mãos de Deus. Aleluia. Imaginar uma igreja na defensiva, não dá. Imaginar uma igreja tímida, uma igreja retraída, uma igreja na inércia, anêmica, frouxa, é ignorar a visão do reino. Imaginar uma igreja egoísta é ignorar a visão do reino. E imaginar uma igreja avarenta, quanto mais tem, mais quer, é ignorar a visão do reino de Deus. Aleluia. Jesus disse, aliás, na boca do profeta: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça,
gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irmão. Eu vivo pelo poder do Evangelho. Quando o mundo inteiro está desabando, eu sei em quem eu tenho crido, e a minha vitória está na mão de Deus. E o lugar que pertence a Deus no meu coração não será substituído por nada. Não pode, não pode, não pode ser trocado, não pode ser preenchido por nada. Esse lugar que pertence a Ele é dele. E quando for substituído, a igreja trinca. Quando a glória deixar de ser dada para Ele, a igreja trinca. A Bíblia diz assim: não a nós, ó Deus, não a nós, mas somente a Ti seja dada a honra, a glória, o louvor, o poder, a autoridade, somente a Ti, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos homens, nós somos barro, nós somos vasos de barro. Como vasos de barro na mão do oleiro, assim sois vós, nação de Israel. Aliás, o profeta dizia: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, eu estou aqui para dizer nessa noite que o Rei Jesus, Ele está voltando. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, certa feita, chega a dizer para os discípulos que o Rei deste mundo, o príncipe deste mundo, está vindo aí, e Ele, Jesus, não tem nada com Ele. O reino de Deus não é deste mundo, irmão, é muito mais além, muito mais nobre do que as coisas dessa vida. Por isso eu repito, imaginar uma igreja retraída, que não utiliza, que não faz jus aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário, nada menos, nada mais é do que uma igreja que está caindo na inércia e na morbidão. Uma igreja que conhece o poder e a autoridade conquistada na cruz e que não tem força para buscar esse poder e fazer uso daquilo que Deus te deu. Meu irmão, é uma igreja tímida e que tende a ser trincada e rachada. Eu estou aqui para dizer para você: você é igreja, Deus te chamou como igreja, e Deus te dá autoridade, sabedoria, entendimento, capacidade para você vencer as lutas da vida. Não deixe o lugar de Deus ser ocupado no teu coração. O lugar que é dele, não pode ser substituído. Se você puder glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmão, a cada dia, pela vida de homens e mulheres que não se dobram ao Evangelho barato, que sabe que Deus conquistou na cruz do Calvário. O Senhor está voltando, irmão. Eu creio nisso. Não sei se é hoje, se é amanhã, mas Ele virá. Ele está aqui para buscar uma igreja vencedora, uma igreja que tem brilho nos olhos, uma igreja que tem um coração que salta, não pelas coisas desse mundo, mas um coração que vibra, porque tem um Deus que está voltando e que tem algo reservado muito mais nobre para essa igreja do que aquilo que se encontra aqui. Eu quero sonhar, irmão, continuar sonhando, mas aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Deixa eu te dizer, o mundo não será abalado por profetas do caos. O mundo não será abalado pelos profetas que pregam medo, terror, que colocam medo nas pessoas, dizendo que Deus vai vingar, que a mão de Deus vai pesar, que a mão de Deus vai destruir, que Ele vai mandar uma praga, que Ele vai mandar uma maldição. Não, a igreja não pode ser abalada por isso. Sabe por quê? Porque a igreja é uma igreja madura. A igreja de Jesus não é religião, é uma igreja que vive debaixo dos padrões do reino de Deus, esses pelos quais Jesus batalhou por Ele até o fim, e Ele foi até a cruz, e na cruz, exatamente lá na cruz, Ele fez uma oração dizendo: Senhor, eles não sabem o que fazem, eu entrego meu espírito na tua mão, toma o meu espírito, querido. Ele foi até o fim, e Ele diz para ti hoje: vai até o fim, porque a igreja que vai até o fim, essa igreja que será arrebatada. Você pode dar uma salva de palmas para ele?
Em primeiro lugar, será que nós não estamos invertendo? Substituindo o lugar de Deus? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que o coração, o lugar que pertence a Deus, o nosso coração continua de pé. Ele continua fazendo morada dentro de nós. Faça sol ou faça chuva, aconteça o que acontecer, venha o que vier, o lugar que é dele até o fim, pertence a Ele e não será substituído. Segundo lugar, será que a nossa mensagem continua cristocêntrica? Será que na nossa mensagem Cristo continua sendo o centro? Será que na nossa pregação, não só para quem fala, mas para quem ouve também, será que a nossa mensagem continua sendo cristocêntrica? Cristo continua sendo o centro da nossa pregação? Texto que nós acabamos de ler, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. E o que de mim, entre muitos testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, as aflições comigo, como bom soldado de Cristo. Será que a nossa pregação continua tendo Cristo como centro? A palavra de ordem no mundo espiritual, a palavra de ordem no mundo espiritual é avivamento. E avivamento, sim, é claro, é o que Deus tem para a sua igreja. Deus quer levantar um povo forte. Deus quer levantar, sim, uma igreja que tenha consistência, uma igreja equilibrada, que tenha maturidade, não uma igreja menino, não uma igreja que não sabe lidar com as condições da vida, uma igreja que vive a partir daquilo que vive. Essa igreja não sustenta, essa igreja não aguenta. A igreja que vive a partir daquilo que está escrito, a partir daquilo que Jesus disse, esta é uma igreja equilibrada, esta é uma igreja madura, esta é uma igreja que está pronta para o que der e vier. Querido, eu estou aqui para te dizer: segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Ele vai segurar na tua mão. Aconteça o que acontecer, o Nazareno te sustentará. Ele segurará nas tuas mãos, porque a promessa dele, ele não volta atrás, ele é com todas as suas implicações, com tudo, com todo o preço que exige para alcançar, para desfrutar, para compartilhar, para degustar, com todo o sofrimento que é gerado pela máfia, liderada pela turma do Sinédrio, tudo aquilo que tem por detrás. Eu estou aqui para dizer para você: segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Segura na mão de Deus e vai, porque o mundo jaz no maligno. Terceira pergunta, ou terceira questão que deve ser levantada aqui nessa noite: aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos quando lemos, aquilo que nós não compreendemos, recomenda-se pelo menos uma coisa: o silêncio. Aquilo que nós não compreendemos e não entendemos, recomenda-se pelo menos o silêncio. Tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus conquistou em favor da igreja, tudo que Jesus fez em favor da mesa, durante séculos, irmãos, a Bíblia Sagrada foi perseguida. Durante séculos, a Bíblia Sagrada, o livro mais debatido, mais questionado, mais odiado, mais perseguido, ao mesmo tempo também o mais distribuído, mais rico, amado. Sabe por quê?
porque ela tem sido e tem trazido uma mensagem genuína. Ela tem trazido uma mensagem que restaura as vidas. Ela tem trazido uma mensagem que restaura os casamentos, os lares, as famílias. Porque ela tem uma mensagem única aos homens. Porque mudou a história, porque ela é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Durante séculos ela foi queimada aos montões. Todavia, nos últimos anos, em lugar de ser odiada, rejeitada, tem havido um esforço gigantesco para desqualificá-la, para tentar colocá-la para baixo, destruir aquilo que está escrito. Preste bem atenção no que eu vou te dizer hoje, nessa noite. Quando isso acontece, o problema não está nas Escrituras, está em nós. Quando nós somos tendenciosos, quando nós temos desejos pelos quais estão consumindo a gente. Irmãos, o que tem de gente dentro da igreja guardando rancor, guardando mágoa, guardando ódio, ressentimento contra as outras pessoas. Você nunca viverá o verdadeiro evangelho na tua vida enquanto você não se desarmar no teu coração. Aleluia. Enquanto você não liberar o perdão dessa pessoa que está do teu lado, que te persegue. Amar é uma opção, sim. Jesus chega ao ponto de dizer: amai os vossos inimigos. É uma opção, irmão. Porque o coração não pede essas coisas, mas é uma opção que você faz. Amai aqueles que vos odeiam. E é interessante que até dentro da igreja tem gente que não ama aquele que está junto do lado dele. Enquanto você não se desarmar, não se jogar na presença dele, você nunca vai experimentar o que verdadeiramente Deus tem para a tua vida. Eu estou aqui para te dar um conselho nessa noite: segura na mão de Deus e vai, segura na mão dele, se desarme, abre mão de tudo que te prende, e eu posso te dar uma garantia: coisas sobrenaturais acontecerão na tua vida. Aquilo que nunca você viu, você não viu, você vai passar a ver na tua vida. O que você nunca viu, você vai ver e presenciar dentro da tua casa. Você está orando faz tempo, pedindo a Deus, e o problema não está nas Escrituras, está nos tendenciosos. O problema não está na Bíblia, o problema não está no que Deus deixou escrito. Muitos estão distorcendo para que seja conforme a opinião deles. Irmãos, Deus não tem que se modelar do nosso jeito, somos nós que temos que nos modelar o jeito dele, irmão. Somos nós que temos que nos moldar. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Isto é, não tome a forma desse mundo para a vida de vocês. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele termina uma das suas obras dizendo assim: tu, Senhor, Deus que és uno e que é trino também, tu, Senhor, o que quer que neste livro tenha afirmado, a partir de ti, queiras tu deixar vê-lo como se realmente pertencesse a ti. Se, no entanto, algo eu disser a partir de mim, então peço-te que tu não o deixes valer, e mesmo assim eu possa permanecer teu. Não entendi nada, pastor, vou explicar isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, tu és Senhor de tudo. O Senhor que é Senhor do universo, do cosmos, da criação. O Senhor que manda em tudo, faz e desfaz a hora que quer, faz descer a sepultura e subir dela, enriquece a quem quer, empobrece a quem quer, tira reino, levanta reino. O Senhor que faz tudo, Senhor. O Senhor que é uno, mas é trino também. Senhor, se eu disser alguma coisa com respeito à tua palavra que não é, não deixe valer no coração dos teus filhos. E que ainda que eu faça isso, Senhor, que o Senhor me perdoe, que eu continue sendo teu, Senhor. Que o Senhor nos guarde
de sermos tendenciosos, de olharmos para as Escrituras Sagradas e imaginarmos aquilo que ela não diz a respeito de Deus para a nossa vida. Jesus foi bem claro em dizer que no mundo nós teríamos aflições também, passaríamos por lutas e dificuldades. Infelizmente nós vivemos um tempo em que a igreja evangélica tem muita emoção e pouco compromisso com Deus, muita emoção e pouco compromisso com o céu. A igreja parece mais restaurantes espirituais, onde é posto um menu para os crentes, onde existem, onde é posto os crentes, são seus clientes, que escolhem o cardápio pelos quais eles querem se alimentar, e os ministros robotizados, eletronicamente programados para dizerem aquilo que a igreja está querendo e não que a igreja está precisando. Querido, eu estou aqui para dizer para você que Deus tem poder de mudar a sua vida. Deus tem poder de mudar a tua história. O teu sonho em Cristo não é impossível. Deus pode mudar a tua história, Deus pode fazer tudo. Deus é Senhor da vida, mas a necessidade de um comprometimento com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Cultos mecânicos, dirigidos por ministros de plásticos, que são manipulados pela massa, de modo que agrade a plateia, por ouvir uma pregação gostosa. Aqui no texto que a gente acabou de ler, no versículo, capítulo 2, versículo de número 4, ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. E quando ele diz no versículo de número 1 do capítulo 4, Paulo está dizendo: conjuro-te. Ele diz assim: diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Isso é importantíssimo a gente entender. Na vinda dele, na sua vida, e ele diz assim: que pregues a palavra, instes, em tempo e fora de tempo, redargues, repreendes, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não sofrerão ou não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Está aí, irmão, conforme as suas próprias concupiscências. E, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor te chamou para andar do lado dele. O Senhor te chamou para andar do lado dele. O Senhor te chamou para andar do lado dele, do ladinho dele. Hoje Deus te faz um convite nessa noite. Segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Deus te fala hoje nessa noite pelo Espírito. Segura na mão de Deus e vai. Não viva por vista, viva pela fé no Filho de Deus, que te amou, que te comprou, que te resgatou e que tem algo novo para a tua vida lá na frente. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Segura na mão de Deus e vai, irmão. Que o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Segura na mão dele. Aleluia. O retrato é o retrato de uma igreja que abandonou o verdadeiro evangelho. O retrato é o retrato de uma igreja que está correndo risco. Porque quando da vinda de Cristo, quando das catástrofes que aconteceram na história, quando veio os desastres contra a igreja, a pregação era a mesma. Era 2 ou 3 profetas que se levantavam no meio do povo de Deus e dizia que Deus está falando, que era tempo do povo voltar. E alguém dizia: não, nós somos filhos de Abraão. Querido, abre os olhos, porque o que você não está vendo aqui hoje, nessa noite, nesse lugar, o que
você não está enxergando hoje aqui nesse lugar, eu quero te dizer hoje, o que você não está presenciando hoje aqui, nessa noite, nesse culto, é exatamente aquilo que Deus tem reservado, e Ele vai abrir os teus olhos. Eu creio, em nome de Jesus. Ele vai abrir os teus olhos e você vai ver que existe algo muito mais nobre esperando por você, esperando pela tua vida. Eu quero citar uma frase do nosso irmão, já velho, Russell Shedd, inclusive tem uma mensagem, uma Bíblia chamada Shedd. Ele disse assim: veja bem, então a igreja se torna infantil, carnal, com disputas, cisões na igreja local. Um povo faminto espiritualmente será um povo infeliz. A ausência de ensino cristão arma o palco para a apostasia. Onde não há compromisso, onde não há verdadeiro compromisso com Deus, há riscos. Onde não há um verdadeiro comprometimento com a igreja, há riscos. Será que nós não estamos substituindo a verdadeira mensagem da cruz por aquilo que há nos nossos corações? A nossa igreja, a igreja que foi instituída por Deus, eu não estou falando de placa, estou falando da igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Eu posso falar sobre isso. É evidente que os cristãos não são uma enciclopédia, e nem devem ser, para guardar tudo, mas pelo menos nós não devemos esquecer que a nossa mensagem não pode deixar de ter como fundamento principal Cristo Jesus como Senhor na nossa vida, que irá voltar, que irá resgatar uma igreja vencedora, uma igreja que tem brilho nos olhos, irmão, uma igreja que tem desejo pela vida, uma igreja que tem força para levantar de manhã, sacudir a poeira, ainda que o mundo inteiro esteja contra, dizendo contra, falando contra, tentando contra. Se algum dia você cair, meu irmão, eu estou aqui para dizer: levanta, sacode a poeira, porque tem um Deus do céu que cuida de você, e Ele não te deixa sozinho de maneira nenhuma. Aleluia! A preocupação de Paulo sempre foi manter a honra e a glória do Senhor manifesta no progresso do Evangelho. A preocupação desse homem é que ele tinha o conhecimento de que o povo continuasse diante do seu Senhor, com homens e mulheres que tinham sonho, como homens e mulheres que sonhavam e desejavam por galgar um patamar mais além a nível espiritual. Ele tinha o conhecimento de que as cortinas do palco da vida se fechariam, o seu ministério estava por fim diante dele, e por isso que ele se ocupa em dizer para Timóteo: não deixa de pregar a palavra, não deixa de lembrar o povo, de lembrar a igreja, que o tempo está por vir, que as cortinas irão fechar e a história vai terminar, e que a igreja precisa de continuar com a mensagem cristocêntrica, lembrando que Cristo é o centro da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa trajetória, e que a nossa busca tem que continuar sendo por Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. E Ele está tentando fazer com que esse jovem rapaz compreendesse, tivesse responsabilidade. Que a igreja precisava de homens e mulheres com responsabilidade, com interesse de coração, não com um coração dobre, um coração dividido, mas com um coração inteiro na presença dele. Irmãos, continue velando pela verdade. Não se deixe ser levado pelas dissensões dessa vida. Continue batalhando pela verdade. Jesus disse que na terra não haveria ninguém que pudesse fazer frente aos portadores da mensagem do Evangelho. O inferno até tentaria, mas não conseguiria. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Se você é a igreja,
que está acontecendo, eu sou mais do que vencedor. Cristo me amou, ninguém rouba isso de mim. Aleluia. O irmão, um dia desse, veio falar comigo, ele estava muito triste, ele não dormiu direito, porque ele chegou na igreja, e alguém foi usado por Deus, dizendo que Deus não queria mais ele ali, e que era para ele ir embora, que Deus não aceitava mais ele ali. Eu falei, esse Deus não é o meu Deus, esse Deus é um monstro. Eu sei um Deus que me perdoa, que me ama, que me abraça, e que quando eu pego, aí ele diz, eu te amo, eu quero você para mim. Quantas vezes Deus disse isso para a igreja, Israel inteiro, adorando a Baal, adorando a Astarote, adorando a tantos outros deuses, e Deus dizia, volta para mim. O que foi que eu fiz para você ir embora? Volta para mim, eu te amo tanto. Parecia uma mocinha pedindo, volta para mim, eu te amo. E Deus parecia que estava de joelhos dizendo, volta para mim, querido. Eu estou aqui para dizer para você, não permita que o diabo coloque peso na tua consciência, dizendo que você não vai vencer, que você é um derrotado, destruído. Existe um Deus do céu que te perdoa, que te guarda, que joga tudo aquilo que um dia você fez de errado no mar do esquecimento, e diz, dos teus pecados eu não me lembro mais, porque eu posso escrever uma nova história para a tua vida. Querido, Cristo te ama, foi Ele que te conquistou, não joga fora isso. A realidade é que há muitos se recusariam a abraçar a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho. Ele está dizendo, Paulo, que a verdade é que muitos se desviariam da verdadeira mensagem e começaria até mesmo a pregar, a dizer, não me falha a memória, é Pedro que diz, doutrinas de demônios. Paulo desafia Timóteo a pregar a palavra. Sabe por quê? Porque essa é a missão da igreja, pregar a palavra, ensinar, difundir o Evangelho no meio do povo de Deus. A palavra cobrar sempre o caminho, está sempre diante de Deus. Por causa da adaptação da mensagem, as pessoas se tornam-se mais amantes de si mesmos, desejosos de si mesmos, amantes daquilo que possuem, daquilo que têm. Assumem um cristianismo, mas não assumem o Cristo ressuscitado de verdade. Assumem uma igreja, até ajuda a igreja, mas não assumem um compromisso com o dono da igreja. O apóstolo Paulo recomenda a igreja conservar o modelo pelo qual de mim tendes ouvido, ele diz. Ele diz assim, conserve o modelo da igreja pelo qual de mim tendes ouvido. A palavra que de mim tendes ouvido na fé, na verdade, que há em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, já termino. Nós precisamos, em tempo e fora de tempo, permanecermos fiéis à presença de Deus. Nós precisamos, em tempo e fora de tempo, tomemos Jesus como um exemplo, como um modelo, que um dia também não agradou a ninguém, nem a si mesmo. A Bíblia diz que ele não agradou nem a si mesmo, tomar dos outros. Um dia a sua plateia se esvaziou, foi todo mundo embora para outra igreja, para outro sacerdote. Falou, meu reino não é desse mundo. Querido, deixa eu te dizer, não substitua no teu coração o lugar que pertence a Deus. Não troque, não dê para ninguém, não abra mão. Esse lugar pertence a Deus, é dele, e Ele requer de nós o lugar que pertence a Ele. E eu estou aqui para dizer, quando assim nós fizermos, o Senhor será glorificado através da nossa vida. Haverá testemunhos, haverá milagres, maravilhas, homens e mulheres com os pés no chão e com o coração em Deus, homens e mulheres que creem no poder do Evangelho, que a despeito do que está acontecendo, crê que Ele voltará para buscar a sua igreja vencedora. A Bíblia diz, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia diz
que o noivo vai buscar a sua noiva. E eu creio nisso. Ele vai vir buscar uma igreja preparada, uma igreja bonita, uma igreja que está aguardando essa presença que é imprescindível. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Isso, vamos, coloque de pé. Querido, eu estou aqui para dizer para você que o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Hoje você não está vivendo o que o teu coração tanto almeja, mas segura na mão de Deus e continua em frente. Continua em frente, porque o Senhor, Ele virá, Ele não tardará. Ele virá, e a promessa que Deus tem feito para a sua igreja, ela vai ser cumprida no tempo, no momento oportuno, e o nome do Senhor será glorificado. Você vai ver o milagre de Deus sobre a tua vida. Eu creio nisso. A outra pergunta fala para a igreja madura, uma igreja sadia. Tendo ou não tendo, é uma igreja que canta. Tendo ou deixando de ter, é uma igreja que ora. Tendo ou deixando de ter, é uma igreja que sabe abrir mão, perdoar, que sabe compreender o outro, que sabe abraçar, que sabe olhar dentro dos olhos e dizer a paz do Senhor, mas de verdade. Uma igreja que é sadia, que sabe que tem alguém que está guardando alguma coisa, que está falando alguma coisa, mas ela vai atrás e diz: vem cá, eu quero falar com você. Uma igreja bonita, que está sendo muitas das vezes traída, mas que ama. Uma igreja que muitas das vezes está sendo abandonada, deixada, caluniada, esbofeteada, mas ela não deixa de amar o outro, não deixa de lutar pela causa do outro, irmão. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, não deixa a gente trocar, Pai. Não deixa o